Segue o teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues, ela nada pode dizer-te, a resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não pensam. Vá! Provocações. O que não é provocação? O que não é provocação? Um jogo de futebol não é uma provocação? As pessoas não ficam provocadas furiosamente com essa emoção que eu diria que quando tem um gol aquela plateia grita enlouquecida. Sabe o que é aquilo? Nada. É alegria de um lado e do outro. Uma provocação. Vamos lá, nós temos, sabe quem hoje aqui? Mais um cronista esportivo. Faz tempo que não vem cronista esportivo. E quando eles vêm, eles pensam que estão escrevendo no jornal. Eu não vou deixar. Eu disse assim, quando eu disse que hoje vinham aqui, me disseram assim, ei, essa gente aí, eles confundem mundo com bola de futebol. Vão achar que provocações é uma mesa redonda, que é para falar muito sobre o nada, mas sempre provocando com indignação. Não, não é bem assim. Bom, vamos ver o que vai ser. Esse programa tem a liberdade de ser o que a gente quiser. Inclusive, vocês têm a liberdade de desligar. Vamos para outro canal, vamos ver Sandy Júnior. Deixa a gente em paz aqui. Vamos lá. Ó, sabe quem é o nosso convidado hoje? Flávio Prado. Cartão verde. Sangue verde. Conta a verdade, Flávio. Cronista esportivo confunde o mundo com bola de futebol? Às vezes, principalmente quando você está começando a carreira, você fecha o seu mundo num campo de futebol. Você imagina que aquilo seja apenas um jogo de vitória ou derrota, ou como você colocou, uma provocação ou uma felicidade. Mas com o passar dos anos a gente nota que por trás daquela bola de futebol existe uma série de fatores sociológicos, econômicos. Existem desvios de dinheiro num volume absurdo, e aí você percebe que aquele seu mundinho se confunde um pouco mais com a festa romana, com Atirar os cristãos na arena para o leão comer. É o circo, principalmente quando falta o pão, dá-se mais circo. Mas muitas vezes a gente confunde, sim, a bola com o mundo. Deu uma feita, como diria o Mário de Andrade. Eu falei assim, mas sabe o que eu queria realmente? Eu estava com vontade de ser cronista esportivo. Porque eu vi um dia um falar assim, esta falta é perigosa se ele chutar bem. Aí eu falei, bom, eu vou falar assim, bom, se ele tivesse lido mais Brecht, ele sairia pela esquerda e não pela direita, então por isso que ele não conseguiu fazer o gol, tá bom, tudo bem. Você é um pouco diferente da maioria, você acha? Eu imagino que sim, porque, bom, eu estou há quase 30 anos nisso. Então tem aquela velha frase do enganar por muito tempo a todos é complicado. Eu procuro ser um pouco diferente, sim. Eu não sei se consigo ser, mas procuro ser. Procuro humanizar o jogo, procuro colocar todos esses fatores que eu disse na primeira resposta dentro do jogo. Procuro entender que são seres humanos falíveis, mas que muitas vezes a falha não é tão humana assim ou não é tão casual assim. Sabendo que a barbárie tem o rosto humano. É, exatamente isso. Está muito bem definido isso. Bom, já que você tenta ser um pouco diferente, então diga aqui diante dessas câmaras qualquer coisa que um cronista esportivo ainda não disse. Olha, a tristeza no rosto de um torcedor, ela às vezes vale muito mais do que o brilho num gol de bicicleta. Às vezes nós deixamos escapar
aquele olhar de frustração e nós esquecemos que por trás daquela frustração estava a última esperança daquela pessoa de ganhar alguma coisa na vida. Aquele coitadinho que conseguiu chegar só na geral e fez um sacrifício tremendo, talvez tenha deixado de comprar o leite do filho naquela manhã para ver o jogo, ele veste a camisa do Corinthians, porque só com a camisa do Corinthians ele consegue ser visto como ser humano. E quando o Corinthians perde, ele se sente outra vez um sub-humano. Quer dizer, então, que ele pelo menos aprende a não ter esperança. Ou pelo menos a ter a esperança no outro jogo. Aquela esperança não morre, talvez por isso o futebol não morra nunca. Né? Eu não aprendi, eu não fiz faculdade, porque eu não tive dinheiro para terminar isso tudo, mas a gente, entendeu? O brasileiro ele tem que saber ter um gingado, porque não vai em lugar nenhum, né? Você, com o seu gingado, onde é que você acha que você vai? É? O meu? É o seguinte, eu vivo o momento, a vida. E você? Você disse ao Jornal Digital dos seus alunos que a ética duvidosa dos dirigentes esportivos está sendo duramente combatida pela nova geração de jornalistas. Jornalista tem ética? Boa parte, a maioria tem. Ou boa parte. Não sei se a maioria, mas boa parte tem. A imprensa já conseguiu derrubar algum dirigente esportivo assim, por causa da ética duvidosa? Não. Ela conseguiu denunciar, mas derrubar não. Mas aí já não é um problema só da imprensa, é um problema da estrutura, é um problema de estatutos, é um problema de uma lei envelhecida, é um problema de costumes. Mas a gente pelo menos mostra, apresenta e espera que algum dia, que com uma lei, essa CPI, por exemplo, que foi baseada exatamente nas denúncias dos jornalistas, né? O Aldo Rebelo conversava muito com a gente, acompanhava muito o Cartão Verde, principalmente, e em cima disso foi feita uma CPI e foi feita uma nova lei que está para ser aprovada. Eu espero que ela seja aprovada, porque aí nós vamos derrubar muitos com conduta duvidosa. Não tenha esperança. Não tem. Não venha com essa provocação. E os grandes cronistas esportivos, Mário Moraes, quais foram os melhores que você viu na sua carreira? Eu gostei, me baseio muito em João Saldanha. Aquele, claro. No final do Cartão Verde, é uma homenagem ao velho João que fazia isso. O João, ele era um provocador. Ele era uma pessoa que conseguia fazer na televisão coisas que até hoje a gente não consegue fazer, mesmo que num mero debate ele transformava aquilo numa coisa completamente diferente. Virou dirigente, virou técnico da seleção brasileira. Mas sempre parece que com um estofo do Partido Comunista ao seu lado. Ah, com certeza. Tá. Me diga uma coisa, tem uma relação promíscua entre a crônica e os cartolas, não tem? Parte da imprensa, sim. Clara? Clara, eu precisaria ver os cheques, eu precisaria ver. Então é complicado dizer isso, mas existe. E isso, Abu, sem querer justificar ninguém, porque não é o meu caso, eu tenho meus trabalhos aqui na Cultura, na Jovem Pan, dou aulas, enfim. Mas também a imprensa esportiva é muito mal remunerada. E muitas vezes um cronista esportivo, pai de 2, 3 filhos, acaba perdendo o emprego. Ele não deveria fazer isso, mas ele acaba procurando por um cartola que, logicamente, lhe dá guarida para que possa ter mais um nas mãos. Não é o ideal, mas é o que acontece. Você torce para algum time? Torci muito pelo São Paulo. Era fanático pelo São Paulo, pela minha família. Eu, na verdade, torcia para o Pelé. Em 59, o Pelé perdeu um jogo para o Palmeiras no Supercampeonato. E aí meu pai me chamou e disse: você está torcendo para o time errado, o time é o São Paulo, a família toda torce e tal. E eu torci de forma fanática pelo São Paulo quando o Santos estava sendo campeão do mundo, campeão da Libertadores. E Fluminense no Rio? Não. Quer dizer, você não chega a ser um pó de arroz total. Não, porque naquela época, a gente aqui em São Paulo não tinha tanta informação do Rio de Janeiro assim. Então não dava para ter um time. Nessa época, o São Paulo tinha o campo no Canindé.
Não, já tinha. A construção do Morumbi foi em 50, eu estou falando de 59. Eu cheguei a ver o segundo jogo no Morumbi. Mas aí eu entrei no meio, né, Bu? E meu pai dizia muito, sempre ficava aquela frase, o São Paulo é diferente, o São Paulo é diferente. Quando eu percebi que ele não era diferente, eu joguei a toalha e passei a torcer para a Ponte Preta de Campinas. Maravilha. E quando você atua jornalisticamente, você demonstra isso? Isso da Ponte? É. Ah, eu não gosto de fazer jogo da Ponte, não. Por quê? Porque eu torço. Eu torço porque ficou uma coisa assim, eu morei em Campinas um tempo, meu pai torcia pela Ponte, então eu peguei uma certa simpatia pela Ponte. E eu quero que a Ponte ganhe. Então me incomoda, eu prefiro não fazer jogo da Ponte. Diz uma coisa, Flávio. Quando um jornalista esportivo te diz assim, eu sou pai da escolha do escolar e pela CBF, para mim isso é um indicador de promiscuidade e para mim dá uma força ao escolar e medíocre. Ou não? Olha, é difícil você fazer julgamento de pessoas. Cada qual trabalha da maneira que entende que deva trabalhar, né? Aí você está defendendo quem gosta mais de Pedro Bloch do que de Bernard Shaw. Que é isso? Mas as pessoas têm direito a essa liberdade. Não tem direito. Não, liberdade é saber que o Bernard Shaw é muito melhor que o Pedro Bloch, meu amigo Pedro Bloch. Mas, na verdade, eu não vejo nenhum problema maior em cima disso. Eu acho que há coisas bem mais sérias e bem mais graves no meio esportivo do que essa história de escolher X ou Y. E você desmonta essas coisas graves? Você provoca alguma coisa dentro disso? Tudo que eu posso. É pouco, então? Pouco. A gente só tem o dom da palavra, né, Bu? O que eu posso fazer? Eu gostaria de ter a lei ao meu lado, de poder... Vamos falar sobre a sua Ponte Preta um pouquinho. Alguns anos atrás, num jogo noturno, no campo da ponte, apagaram-se os refletores. Parece que era coisa armada para favorecer a Ponte Preta. O comentarista de uma emissora de rádio negou-se a comentar o fato. Por quê? Sabe por quê? Ele era advogado da Ponte Preta. O que é que você faria? Primeiro, eu não seria advogado de clube. Mas não tenho... Eu sempre vou respeitar o direito de... Eu não vejo desonestidade em ser advogado de clube X ou Y. Eu sou formado em direito. E parei exatamente de exercer no momento que comecei a ser procurado por clubes de futebol, essa coisa toda, porque eu prefiro não ter envolvimento com cartolas. Eu não gosto de envolvimento com cartola. Eu acho que nós pensamos de uma forma completamente diferente. Mas você sabe que eles existem. Sim. Você sabe como eles funcionam. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós falamos aqui uma vez com um jornalista maravilhoso, Alberto Helena Júnior. Ele veio aqui e deixou no ar, sabe o quê? Sérias dúvidas sobre o título que o Corinthians conquistou em 1977 em cima da Ponte Preta. Fala sobre isso.